Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme e forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, essas coisas são assim, e vem a presidente Dilma dizer que no meu tempo se botava a sujeira debaixo do tapete. Isso que eles fizeram foi botar debaixo do tapete a sujeira. E nós não pusemos sujeira nenhuma debaixo do tapete. Por que eles, durante 12 anos, se tinha sujeira no tapete, não tiraram o tapete para mostrar a sujeira? Aliás, eu desafio, mostre aí onde é que houve realmente algo que foi errado feito no meu governo e que tenha sido escondido. Uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. Então essa história é muito fascinante. Foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso é um fato. Vários jornalistas sabiam. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, né, que tinha prova absoluta, e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse: nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que? O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia sido conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim. Said, if I may put it to you, you've said that Lula, President Lula, has been too lenient on corruption inside his own party, and of course we see 40 officials of his party are now facing trial on charges of buying votes, going back a couple of years. Do you think Lula is personally responsible for that? I would say personally responsible because he's too strong. I would say Lula could be more affirmative in saying this is wrong. So you think the president should give a clear lead on the issue of corruption? Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being
safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because, as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, Yes. who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all No. in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? Como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o Presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O Presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o Presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre. Em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E, no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tinha um fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, o senhor se recorda. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra para o senhor dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, aqui é programa de todo mundo, o programa é nosso. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... O narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época, um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que que eles não disseram? Por que que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? E aí foi uma reunião, e aí o Fernando, que eu tinha sido apresentado, eu fiquei assim, falei... Foi você o Fernando nessa... Não, já tinha sido apresentado na quarto ano. Isso é 2000, 99, 2000. Eu recebo os espanhóis, foi isso que deu ruído. Presidente, alto escalão da União Fenosa. Alto escalão. O Delcídio tinha dito para eles que nós estávamos construindo a térmica e que estava aberta para
fazer a sociedade e tal. Só que não estava aberta. Aí, por que não estava aberta? Porque o primeiro filho, fazia parte da sociedade que fez a térmica da Reduc. O primeiro filho do FHC, Paulo Henrique Cardoso. Ele fazia parte da empresa que era sócia, que já tinha fechado o acordo para fazer a térmica. Tinha fechado o acordo formal ou informalmente? Formal já por instrução do Felipe Rastur. Direta. Felipe, nessa época, era o presidente da Petrobras. Então o Felipe Rastur tinha dado a ordem que fosse fechado com essa empresa. Você lembra o nome da empresa? Não lembro. Não lembro. Era essa empresa da qual o Fernando Henrique, Paulo Henrique Cardoso, o Paulo Henrique Cardoso era diretor. Era o diretor. Era um dos diretores. Ele foi colocado ali, ele era como elemento de pressão. Ele não sabia nem o que era uma térmica. Ele foi colocado aí só para que a empresa conseguisse fechar esse negócio. Exatamente. E quem que falou para o senhor que esse negócio tinha que ser com essa empresa do Pedro Henrique? Como quem falou? Já estava fechado. Quem fechou? Quem fechou? Ah, não, isso fui eu. Eu fechei o acordo. Veio direto. Não. Tinha que ser com a empresa. Veio a instrução, veio direto do Felipe. Porque o Delcídio ela não fazia parte, o Delcídio foi imposto. Né? Já estava pelo Jader, pelo grupo do PMDB. Quem botou o Delcídio na Petrobras foi o Jader. O grupo do Jader. O grupo do Jader do PMDB. A rede de postos. E a turma da petroquímica dizia que era fundamental para ter junto, aí sim, ligado ao Odebrecht, que aí o Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve desde a época do Renault, né? Esses marajás em pão de ló. Os diretores da Petrobras todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu. Olha que dá processo esse negócio. Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse: olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imaginem, roubam superfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras resolveram me processar por $100 milhões. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá $100 milhões? A rede de postos. E a turma da petroquímica dizia que era fundamental para ter junto, aí sim, ligado ao Odebrecht, que aí o Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve desde a época do Renault, né? A antiga UPP, a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas falar de forte, feita com o Odebrecht. O Odebrecht, essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, aí fizeram uma avaliação de mercado. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com o Odebrecht. O Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, responsável por isso. Talvez importante relatar que eu tenho uma lista, nós temos a lista das contribuições de campanha? Eu devo ter.
Eu participei praticamente em 2006 com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB, tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda por petição, né? Só para dar uma olhada, quer dizer, eu fazia isso constantemente como um brasileiro que achava, bom, essa é a minha contribuição política, quero que a democracia flua, continua, vamos lá. Se você quiser me procurar, é fácil achar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, em 2006, com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB, tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda. Deixar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana, e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua.
Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Não, o programa é de todo mundo, o programa é nosso. Porque os senhores permitem mostrar essa revista internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce foi quem? O narcotráfico. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passes, por favor. Naquela época, um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos. Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Foi uma reunião e aí o Fernando, que eu tinha sido apresentado, eu fiquei assim, falei... Foi você o Fernando nessa... Não, já tinha sido apresentado. Qual era o ano? Isso é 2099, 2000. Eu recebo os espanhóis. Foi isso que deu ruído. Presidente, alto escalão da União Fenosa. Alto escalão. O Delcídio tinha dito para eles que nós estávamos construindo a térmica e que estava aberta para fazer a sociedade e tal. Só que não estava aberta. Aí, por que não estava aberta? Porque o primeiro filho, fazia parte da sociedade que fez a térmica da Reduc. O primeiro filho do FHC. Paulo Henrique Cardoso. Ele fazia parte da empresa que era sócia, que já tinha fechado o acordo para fazer a térmica. Tinha fechado o acordo formal ou informalmente? Formal, já por instrução do Felipe Rastur. Direta. Felipe, nessa época, era o presidente da Petrobras. Então o Felipe Rastur tinha dado a ordem que fosse fechado com essa empresa. Você lembra o nome da empresa? Não lembro. Não lembro. Essa empresa da qual o Fernando Henrique, Paulo Henrique Cardoso, o Paulo Henrique Cardoso era diretor. Era o diretor. Era um dos diretores. Ele foi colocado ali, ele era como elemento de... E assim, é conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique. Diz que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou
dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim. Said, if I may put it to you, you've said that Lula, President Lula, has been too lenient on corruption inside his own party, and of course we see 40 officials of his party are now facing trial on charges of buying votes, going back a couple of years. Do you think Lula is personally responsible for that? I would say personally responsible because he's too strong. I would say Lula could be more affirmative in saying this is wrong. So you think the president should give a clear lead on the issue of corruption? Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, yes, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? Como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o Presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O Presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o Presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre. Em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E, no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tinha um fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, o senhor se recorda. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra para o senhor dono do programa. O senhor tem a revista... A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição de Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, essas coisas são assim. E vem a presidente Dilma dizer que no meu tempo se botava a sujeira debaixo do tapete. Isso que eles fizeram foi botar debaixo do tapete a sujeira. E nós não pusemos sujeira nenhuma debaixo do tapete. Por que eles, durante 12 anos, se tinha sujeira no tapete, não tiraram o tapete para mostrar a sujeira? Aliás, eu desafio. Mostre aí onde é que houve realmente algo que foi errado feito no meu governo e que tenha sido escondido. Uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. Então essa história é muito fascinante. Foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. 2 deputados confessaram em áudio
terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso é um fato. Vários jornalistas sabiam. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, né, que tinha prova absoluta e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI e um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse: nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que? O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República, à época, chamava-se Geraldo Brindeiro. Contribuições de campanha? Eu devo ter. Eu participei praticamente em 2006 com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB. Tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda por petição, né? Só para dar uma olhada, quer dizer, eu fazia isso constantemente como um brasileiro que achava, bom, essa é a minha contribuição política, quero que a democracia flua, continua, vamos lá. Se você quiser me procurar, é fácil achar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, em 2006, com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB, tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda. Deixar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana, e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil.
Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna. Pressão. Não sabia nem o que era uma terna. Você foi colocar aí só para que a empresa conseguisse fechar exatamente, esse negócio. Exatamente. E quem que falou para o senhor que esse negócio tinha que ser com essa empresa do Pedro Henrique? Como quem falou? Já estava fechado. Quem fechou? Quem fechou? Ah, não, isso fui eu. Não, fechei o acordo. Veio direto. Ah, não. Tinha que ser com a empresa veio a instrução, veio direto do Felipe. Porque o Delcídio, ela não fazia parte, o Delcídio foi imposto, né? Já estava pelo Jader, pelo grupo do PMDB. Quem botou o Delcídio na Petrobras foi o Jader. O grupo do Jader. O grupo do Jader do PMDB. A rede de postos. E a turma da petroquímica dizia que era fundamental para ter junto, aí sim, ligado ao Odebrecht, que aí a Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve desde a época do Renault, né? Esses marajás em pão de ló. Os diretores da Petrobras todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu. Olha que dá processo esse negócio. Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse: olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imagine, roubam superfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por $100 milhões de dólares. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá $100 milhões de dólares? A rede de postos. E a turma da petroquímica dizia que era fundamental para ter junto, aí sim, ligado ao Odebrecht, que aí a Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve desde a época do Renault, né? A antiga AUPP, a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo. Essas coisas, né? Não foi Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, feita com a Odebrecht. A Odebrecht, essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, aí fizeram uma avaliação de mercado. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo. Essas coisas, né? Não foi Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, responsável por isso. Talvez é importante relatar que eu tenho uma lista, nós temos a lista das